Dando continuidade, então, ao que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí vem a pergunta básica. Nós estamos falando de uma característica de sermos, do nosso relacionamento, de sermos diante de Deus. Se nós fazemos parte desta raça escolhida, eleita, nós fazemos parte desse sacerdócio real, dessa nação santa, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? O que é que se objetiva com isto? E é isto que o texto vai nos dizer neste momento. Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou, em outras palavras, quando ele diz anunciar as virtudes, há uma outra tradução que diz anunciar as grandezas. E quando nós falamos a esse respeito, nós estamos falando dos atributos, nós estamos falando das qualidades daquele que nos escolheu, daquele que nos constituiu, da forma como a primeira parte do versículo 9 mostra. Por intermédio, então, da nossa conduta, das nossas palavras, devemos testemunhar que somos filhos de Deus. Somos da luz e não das trevas, pois Ele nos chamou para essa posição privilegiada. Não podemos nos calar. Não temos como nos calar. Precisamos anunciar e deixar transparecer por intermédio da nossa vida a missão que Deus colocou para nós. Proclamardes as grandezas ou as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu vi aí num texto, num artigo, eu vi uma coisa que eu gostaria de citar bem claramente. Nós temos aí muitos daqueles que se chamam crentes, e tem aqui algumas adjetivações que eu acho interessante citar agora. Nos dias atuais, muitos nos veem assim, lá de fora, nos veem assim. Primeiro, crente papagaio. Repete tudo o que os outros falam. Crente Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. Crente Peter Pan, nunca cresce. Crente transgênico, modificado, mas não transformado. Crente 333, meia besta. Crente passarinho, voa de igreja em igreja. Crente cabeleireiro, só fazendo a cabeça dos outros. Crente tem bolo. Quando convidam para a igreja, ele pergunta assim: vai ter bolo lá hoje? E, por último, crente ioiô. Sobe e desce, sobe e desce. Será que a nossa conduta está de acordo com a missão? Será que Cristo está sendo revelado por intermédio de nós, revelado efetivamente? E não somente com aquela situação onde de repente uma pessoa chega e fala assim: nossa, eu não sabia que você é crente. Por que esse espanto? E algumas vezes o problema é que a gente ouve a pessoa dizer assim: eu nunca imaginaria pelo seu comportamento que você fosse crente. Ou, em outras palavras, há uma identificação fora daquele propósito de Deus,
há uma identificação mais com certas circunstâncias que fazem com que as pessoas fiquem espantadas quando ficam sabendo que somos crentes. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele afirma assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que significa isso? Significa que a nossa velha forma de viver não mais faz ou não mais deve fazer parte da nossa nova experiência de comunhão e de intimidade com Deus. Em Isaías, no capítulo 43, versículos 18 a 21, nós encontramos as seguintes palavras: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo, onde não existe absolutamente nada. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes. Porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. O que Isaías está querendo dizer com isto? Que Deus não chama para deixar abandonado. Deus não chama essa raça eleita, essa nação santa, para esse exercício de sacerdócio real, para ser esse povo de propriedade exclusiva de Deus, simplesmente para deixar este povo ao léu da sorte. Não, eu vou providenciar para eles com que a sua agricultura dê certo, eu vou providenciar para que a água venha, eu vou providenciar, mover todas as coisas para que as necessidades deste povo agora, a necessidade nossa seja atendida. Quais são as coisas passadas? A Bíblia diz assim em Isaías capítulo 43, versículos 16 e 17, diz assim: ouçam o que diz o Senhor. São os versículos anteriores àqueles que agora mesmo lemos. Ouçam o que diz o Senhor. No passado, ele abriu um caminho seco no meio das águas. Abriu as ondas do mar e para lá levou o grande exército do Egito, com muitos carros e cavalos que foram engolidos pelas águas. Lá estão até hoje, no fundo do mar. A sua vida acabou de repente, como uma vela que se apaga. Isso foi maravilhoso. Foi um milagre de Deus. Ele abriu as águas do mar para que o povo passasse. Preste bem atenção no que diz o texto. Para o povo passar a pé enxuto, não era amassando lodo, não. Deus separou as águas, o povo passou com terra seca até o outro lado. E quando chegou do outro lado, o exército de Faraó quis aproveitar a passagem, as águas se fecharam, eles foram engolidos pelas águas e lá estão até hoje. Descobrimentos arqueológicos mostram, num determinado lugar, que existem essas carruagens, existem essas estruturas todas, a provar que isto realmente aconteceu. Nós não precisamos dessa prova, porque a palavra de Deus diz isto. Mas Deus está dizendo, esqueçam isso. Eu não apenas abro as águas, eu posso mais, eu crio as águas. O Senhor do nada, no deserto, providencia a água, cria riachos para dar de beber ao seu povo. Ou, em outras palavras, o povo estava no deserto, não tinha água.
Deus disse a Moisés: toca na rocha com o seu cajado. Ele tocou na rocha e a água começou a fluir para que o povo pudesse usá-la. Este é o Deus que, do nada, Ele tem possibilidades, condições e poder para criar. Ainda no capítulo 43 de Isaías, nós encontramos nos versículos 20 e 21, nós encontramos: porque fornecerei águas no deserto e rios, no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Não haverá louvor se primeiro não houver derramamento de água. Se não bebermos do Espírito, ou seja, se não mantivermos uma comunhão íntima com o Espírito Santo, que é aquele que habita em nós, não teremos louvor para o Pai. Mas também, por que é? O que devo fazer então para louvar? 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 9 e 10, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele diz assim: vós, porém, são geração eleita. Mas no finalzinho, ele vai dizer assim: para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Observem, para anunciarmos as grandezas, primeiro temos que ter sido chamados das trevas para a maravilhosa luz. Nós não podemos anunciar alguma coisa que nós não vivenciamos. O que está escrito é tão somente que temos que ser transportado do império das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Isso tem que ver com a mudança de vida. E dentro dessa linha de raciocínio, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, dos versículos 14 a 16, que já fizemos menção várias vezes, diz assim: não se deixem amoldar por aquilo que vocês eram anteriormente. Há uma mudança, há uma nova situação agora na sua vida. Em Cristo somos novas criaturas. Os maus desejos, os maus pensamentos, aquilo que fazia parte da nossa vida anteriormente, foram deixadas na cruz. Cristo, ao submeter a nossa carne, nosso eu, a nossa vontade, à constante obra regeneradora do Espírito, nos transforma neste que é agora o proclamador para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, não dá para ser filho de Deus, dizer que conhece a Deus, que o ama, mas de alguma forma continua vivendo da forma como vivia anteriormente. Ou seja, não é modificando algumas coisas na nossa vida. Nós não somos modificados, diz a palavra. Nós temos que nascer de novo. E lá o texto diz nascer da água e do Espírito. Se não houver esse nascimento, nós não estamos incluídos dentro dessa condição da primeira carta de Pedro 2,9. A extensão dessa proclamação, nós a encontramos ainda, e já fizemos menção disto, nós a encontramos na situação da primeira carta de Pedro ainda, capítulo 2, versículos 6 a 8, quando ele fala da pedra angular, aqueles que efetivamente nela creram, em Jesus Cristo, isso foi motivo de salvação. Mas aqueles que não creram, e está falando a todas as pessoas que não creram,
ela se tornou uma pedra de tropeço. A proclamação do Novo Testamento alcança gentios como nós. Graças a Deus que fomos alcançados desta forma. Por quê? Porque agora já podemos participar, não é um privilégio dos judeus, mas podemos participar deste grande propósito que Deus tem para os seres humanos. Em Efésios, capítulo 3, versículo 6, nós vamos encontrar o seguinte, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ora, esta proclamação tem o mesmo sentido que também ocorria no Antigo Testamento. Um dos textos que mais mexe comigo no Antigo Testamento é esse texto. Ele está registrado em Deuteronômio, capítulo 32, de 1 a 4. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Olha agora que coisa maravilhosa. Goteje a minha doutrina como a chuva. Destile a minha palavra como o orvalho. Como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecerei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Sabe o que mexe comigo? É que enquanto eu estou proclamando essa mensagem de que é possível sair das trevas para a luz, Deus está dizendo, vou repetir Deuteronômio 32, 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, e vem a chuva sobre nós. Desfile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Deus está providenciando todas as coisas, e lembrem-se, era uma comunidade agropastoril, dependia dessa ação do tempo, da chuva, do orvalho. Veja, Deus não manda tempestade, Ele manda chuva na quantidade necessária. Esse orvalho que aparece é tão importante para o crescimento desta planta que foi plantada. Mas também para nós também é muito importante para o nosso crescimento. Ele vai dando não só as condições necessárias de vida, mas ele vai alimentando a nossa vida espiritual, para que nessa condição que diz primeira carta de Pedro 2:9, cumprindo os 4 requisitos, nós possamos proclamar, nós possamos dizer que Ele está nos chamando das trevas para a sua maravilhosa luz. Estamos anunciando, esta é a missão da igreja. Este é o sentido de sermos tão especialmente considerados por Deus. Você também é especial para Deus. E se você recebe ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você também vai ser um instrumento de Deus para proclamar, para resplandecer essas virtudes de Deus para todas as pessoas. Deus vai ter um propósito para você. Este é o convite que nós fazemos a você. Venha participar dele.